Tem coisas que é melhor a gente nunca ter certeza. Um rosto numa foto amarelada, um nome que a gente ouve em sonho. Às vezes, é a dúvida que nos mantém a salvo. Eu aprendi isso do jeito mais difícil. Meu nome é Samuel, e por muito tempo eu tive um guardião. O problema é que eu não sabia que ele era um. Isso foi há muitos anos. Minha mãe, Betânia, tinha acabado de se separar, e nós fomos morar por um tempo na casa que foi dos pais dela. Um lugar que já estava vazio há algum tempo. Era um sobrado antigo, um daqueles com o chão de cerâmica vermelha sempre frio e um cheiro de madeira guardada que entrava no nariz. Para mim, aquele lugar não tinha nada de assustador. Na verdade, eu me sentia mais seguro ali do que em qualquer outro lugar. A rotina começou numa noite de quinta-feira, uns 2 meses depois da nossa mudança. Eu acordei no meio da madrugada, com aquela sede que só criança tem. Quando abri os olhos, ele estava lá, no canto do quarto. Um senhor de boina, com uma camisa de botão e calça escura, parado ao lado de um cachorro magrinho, de pelo cor de caramelo. Ele não era exatamente sólido. Parecia que eu conseguia ver a parede através dele, como se fosse feito de fumaça ou de uma lembrança muito forte. O mais estranho é que não senti medo, nenhuma vez. Ele flutuava pelo quarto sem fazer barulho e o cachorro o seguia com o olhar. Às vezes, ele se sentava na beirada da minha cama e me contava histórias que eu nunca lembrava direito de manhã. Ele sempre me chamava pelo nome da minha mãe. Eu achava aquilo um pouco estranho, mas nunca questionei. Com uma voz baixa que parecia vir de longe, ele dizia: "Durma, Betânia, eu estou vigiando." E eu dormia um sono pesado a noite inteira. De manhã eu contava tudo para minha mãe enquanto ela passava o café. Ela nunca ria ou dizia que era coisa da minha cabeça. Só ficava quieta, olhando para a xícara, com uma expressão que eu não entendia na época. Hoje eu sei o que era: preocupação. Essa rotina durou quase um ano inteiro. Eu já estava tão acostumado com a presença dele que, quando não acordava de madrugada, sentia que algo estava faltando. Tudo mudou numa tarde de sábado. Um dia quente e abafado em que minha mãe resolveu fazer uma limpeza nos armários antigos da casa. Nós arrastamos uma caixa de papelão pesada para o meio da sala, cheia de álbuns de fotografia. Eram aqueles modelos antigos de capa dura com as folhas pretas e as fotos presas por umas cantoneiras de papel. Eu fui passando as páginas, vendo rostos em preto e branco de gente que eu não conhecia. Tinha foto de casamento, de batizado, de almoço de família, com todo mundo em volta de uma mesa comprida. Foi então que eu vi. Numa foto meio desbotada, estava a minha mãe, bem pequena, no colo de um homem sorrindo. Ele usava a mesma boina e a mesma camisa de botão. O rosto era exatamente o mesmo. Na hora, eu virei o álbum para ela, com o dedo em cima da foto, quase rasgando o papel de tanta empolgação. "Mãe, olha, é ele!" Eu falei em voz alta. "É o moço que fica no meu quarto à noite. É ele!" Betânia pegou o álbum da minha mão. Ela olhou a foto por um tempo enorme, passando o dedo de leve no rosto do homem. Não havia surpresa nos olhos dela, só uma tristeza no olhar. "Esse, meu filho," ela falou bem baixo, me olhando. "Esse era o avô Manuel, o meu avô." Aquilo para mim foi como resolver um grande mistério. O amigo que me visitava de noite era meu bisavô. Naquela noite, eu deitei na cama ansioso, esperando ele aparecer para que eu pudesse contar que eu sabia quem ele era, que nós éramos família. Fiquei acordado por horas, olhando para o canto escuro do quarto, esperando ele aparecer. Mas ele não veio, nem o cachorro. Pela primeira vez em meses, a madrugada foi completamente silenciosa e vazia. E foi assim na noite seguinte, e na outra, e em todas as que vieram depois. O avô Manuel tinha ido embora de vez. E o pior é que fui eu, com a minha descoberta inocente, quem abriu a porta para que ele pudesse sair. A vida seguiu. Uns 2 anos depois, minha mãe conheceu outra pessoa. Eles se casaram e nós nos mudamos para uma casa nova. Era um lugar completamente diferente do sobrado dos meus avós. Tudo era mais novo, mais claro. Um bairro residencial tranquilo onde as pessoas deixavam as bicicletas na varanda. Pela primeira vez, eu tive um quarto só para mim.
A gente achou que era o começo de uma fase boa, deixando os problemas para trás. A paz durou alguns meses. A primeira vez que aconteceu foi numa terça-feira. Eu já estava deitado, quase dormindo, quando ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Era da cozinha. Foi o som de um copo sendo colocado sobre a bancada de granito. Um toque seco, curto. Pensei que fosse meu padrasto, que às vezes levantava para beber água. Fiquei esperando ouvir os passos dele no corredor, o barulho da porta do quarto se fechando. Mas não veio nada. Só silêncio. De manhã no café eu perguntei sem dar muita importância. Alguém foi na cozinha de madrugada? Minha mãe e ele se olharam. Não, filho. A gente dormiu a noite toda. Ela respondeu, já me servindo o pão. Eu não insisti, mas na noite de quinta aconteceu de novo. Dessa vez, não foi só o copo. Ouvi o som de uma das gavetas de talheres sendo aberta, bem devagar, e depois o barulho de metal batendo em metal, como se alguém estivesse passando a mão e mexendo em todas as facas e garfos lá dentro. De novo, um silêncio total logo depois. Eu fiquei sentado na cama, com o ouvido grudado na porta, mas a casa parecia adormecida. Isso começou a se repetir 1 ou 2 vezes por semana. Os sons nunca eram altos, nunca era nada que quebrasse. Não era barulho de coisa quebrando, e sim de alguém usando as coisas. A porta da geladeira se abrindo, o clique do filtro de água, uma panela sendo arrastada de leve no fogão. O pior era que só eu ouvia. Eu parei de perguntar porque não queria que achassem que eu estava inventando coisa. Comecei a achar que o problema não era a casa, era a minha cabeça. O lugar que o avô Manuel deixou vazio parecia estar sendo ocupado por outra coisa, uma coisa que não queria me proteger, queria apenas que eu soubesse que ela estava ali. Eu passei a dormir com a porta do quarto trancada. Era um alívio besta, eu sei, mas me dava a sensação de ter algum controle. As noites de barulho na cozinha continuaram, mas eu tentava ignorar. Me escondia debaixo do cobertor e forçava a mente a pensar em qualquer outra coisa. Pelo menos eu pensava. O que quer que estivesse lá embaixo, ficava lá embaixo. Até a noite de um domingo, meses depois. Eu já estava deitado, mas sem sono. A luz de um poste da rua entrava por uma fresta da cortina, criando um risco pálido na parede. Foi quando eu ouvi o barulho da maçaneta do meu quarto girando, bem devagar. Senti um baque no peito. Eu tinha trancado a porta, eu tinha certeza. Mas eu ouvi o clique suave da tranca se abrindo por dentro. A porta se abriu numa fresta. Na contraluz do corredor, eu vi a silhueta da minha mãe. O cabelo solto, a forma do hobby que ela sempre usava. Fiquei aliviado na hora. Era só ela. Ela ficou parada ali na soleira sem entrar. E então ela falou alguma coisa. A voz era um sussurro estranho, pastoso, como se a boca dela estivesse cheia de alguma coisa. Eu não conseguia entender uma única palavra. Parecia português, mas as sílabas saíam todas erradas, embaralhadas. Mãe! Eu chamei baixinho. O que foi? A figura ficou em silêncio por um instante e depois repetiu o mesmo som indecifrável, um pouco mais baixo. Em seguida, recuou devagar e puxou a porta, fechando-a sem fazer barulho. Fiquei um tempão olhando para a porta fechada, tentando entender o que tinha acontecido. Tinha sido tão bizarro que meu cérebro tentou criar uma lógica. Talvez ela estivesse sonâmbula ou só muito cansada. Acabei dormindo mais por exaustão do que por tranquilidade. Na manhã seguinte, desci para a cozinha e encontrei minha mãe e meu padrasto tomando café. Ela usava uma camiseta velha, não o hobby da noite anterior. Eu esperei meu padrasto sair para o quintal e perguntei, tentando soar casual. Você foi no meu quarto ontem à noite? Ela me olhou franzindo a testa. Não, Samuel, por quê? Aconteceu alguma coisa? Cheguei do trabalho, tomei um banho e apaguei na cama. Só levantei agora. Naquele momento eu gelei. Não foi ela. A ficha caiu com tudo. Aquela coisa que antes se contentava em mexer nas panelas agora tinha subido as escadas. Tinha aberto a minha porta trancada. E tinha usado o rosto da minha mãe para chegar até mim. A partir daquele dia, o medo foi diferente. Não era mais uma desconfiança noturna, um arrepio. Virou uma certeza que me acompanhava o tempo todo. Cada barulho da casa me fazia saltar.
Eu evitava ficar sozinho, deixava a TV ligada no volume alto só para preencher o silêncio. Você acredita no que foi contado? O que achou do vídeo? Deixa aqui nos comentários. Se você tem um relato e quiser mandar para o canal, envie para os nossos contatos de e-mail e WhatsApp que aparecem aqui na tela.